Tem um outro lance que a gente pega lá do mercado financeiro, não só o mercado financeiro, né? Os números econômicos, né? Os números da nossa economia e traz para a conversa. Porque tem o papo da inflação. E você tem muitos setores que têm ali seu salário, seus valores corrigidos de acordo com essa oscilação ou não da inflação. Ô Clarissa, a inflação pode ser trazida para dentro da conversa? A inflação eleva a pressão pelos cortes e desvincular alguns reajustes da inflação? Será que vão por esse caminho? Elisa, a gente tem uma discussão que corre dentro do governo federal já faz bastante tempo e que sempre esbarra no óbvio, né? A ideia de alterar os mecanismos de correção de vários setores, de gastos com saúde, educação, de aposentadorias, pensões do INSS, correção do salário mínimo, tudo isso é reajustado de acordo com a inflação ano a ano. O que aconteceu ontem? Só para a gente trazer um exemplo de indicador. A pesquisa Focus, que é aquela pesquisa que o Banco Central faz junto a vários agentes do mercado financeiro para sentir qual que é o clima. O que os especialistas em economia e em mercado estão esperando para os indicadores econômicos. E ontem foi a 6ª vez que os analistas de mercado e os especialistas de mercado ouvidos na pesquisa Focus elevaram a sua estimativa para a inflação. Estão falando ali num número acima de 4,6. Isso é já fora do teto da nossa meta. Então, o que isso significa em relação ao esforço do governo federal para fazer um corte de gastos, Elisa? Tem muito gasto federal, muita despesa no orçamento que é corrigida ano a ano pela inflação. E isso aumenta ainda mais a pressão em cima do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conseguir fechar aquela meta de déficit zero que ele se propôs a estabelecer lá atrás. E ainda mais para garantir a simples saúde das contas públicas. Então, quanto a gente está ingressando aí, ou sob o risco de ingressar, num círculo vicioso, né, Elisa? O que vai acontecer? A inflação não cede porque há uma incerteza muito grande em relação à saúde fiscal do governo. O governo custa a fazer o corte de gastos que precisa fazer para melhorar a sua saúde fiscal. E aí a inflação fica ainda mais pressionada e ainda mais pressionada e com isso aumenta o gasto público, porque toda a correção pela inflação incide em cima de vários itens, vários gastos que o governo tem, várias despesas, orçamento de várias pastas. Dentro desse contexto, Elisa, tem sim uma ala do governo que acha que vai ser inviável amarrar esse pacote de gastos sem que se mexa na correção de alguns desses indicadores. Inviável. Você estava falando agora sobre as pensões de militares, né? Pode ser um item. E você pode sim ter uma retomada da discussão, por exemplo, a respeito da ideia de atrelar ao salário mínimo ou à inflação todas as aposentadorias e pensões. São especulações, mas o cenário não é favorável a que essa discussão fique de fora do corte de gastos. Uma forma da gente fechar, né, essa discussão é dizendo a gente não consegue pagar a conta, então vamos mudar a conta, né? Porque na hora que o governo tem a ideia, e que não é nova de fato, né, de mexer, influenciar na correção, no índice de correção das suas dívidas, é porque não está conseguindo pagar a dívida. Está difícil cortar na própria carne e se indispor com esses diversos setores. Tudo que a gente falou aqui nessa breve discussão não são ideias novas, né? São vários pratinhos que o governo está girando gestão a gestão e não só o governo Lula. Os governos anteriores também, com outras gestões, enfrentaram o mesmo problema. É uma equação difícil de fechar, mas, bom, lembrando que falta um mês praticamente para acabar o ano em Brasília, né? Juntando governo e Congresso. É mais fácil cortar em algum gasto específico do que fazer a correção inflacionária, né? Mudar essa correção inflacionária. Lembrando, tem muitas coisas no governo que são atreladas ao salário mínimo e a valorização do salário mínimo acima da inflação é uma bandeira de campanha, é uma bandeira do governo Lula crucial, da qual Lula não abre mão. Então, por exemplo, se ele seguir
com a política de valorização do salário mínimo acima da inflação, ele tem um efeito em cascata em toda a Previdência, em todas as aposentadorias, em todas as pensões. Daí que vem aquela ideia que já circulou muitas vezes, né, Elisa, de você mudar o mecanismo de correção. Não, deixa só a inflação, tira essa ideia de atrelar o salário mínimo. Vamos ver se isso vai entrar nessa conta, porque cada vez mais há isso que a Basília estava pontuando. A gente não consegue resolver a conta, então muda a conta.